E eu vou passar para o André agora começar a palestra dele. E aí ele vai desenvolver com vocês a parte de suplementação. Dentro da plataforma, a gente mostrou esse ano que a soja estava muito barata. A soja é um proteinado excelente para quem estava planejando fazer suplementação das águas, né? Então, o André vai trabalhar esses tópicos todos com vocês. Aproveitem que ele tem uma grande competência aí e pode responder muito bem essas perguntas para vocês. A gente vai conversar sobre alguns pontos de quem que pode usar e como podemos usar essa tecnologia dentro da propriedade. Essa tecnologia de suplementação, ela está aberta a todos? Sim, está aberta a todos. Como a gente pode colocar aqui, o problema é que muitas vezes, e a gente vê isso muito na empresa e também nas fazendas que a gente vai visitar pela primeira vez, que o pessoal está ávido pela tecnologia, vai atrás da tecnologia, mas esquece de medir o que essa tecnologia está impactando dentro do seu sistema produtivo, tanto na parte de índice zootécnico, como também na parte de índice econômico. E algumas vezes eu vejo algumas tecnologias sendo utilizadas e impactando negativamente. Basicamente, você querer adubar ou querer corrigir algum solo em determinadas regiões onde o custo desse corretivo ou desse adubo é inviável. Então, isso acontece. E também acontece da mesma forma com suplementação. Eu uma vez fui tentar levantar para ver se valia a pena suplementar na região do Amazonas e saiu inviável, tanto a adubação também. E agora começou a melhorar porque conseguimos ter produtores mais perto e conseguimos ter preços melhores lá na região. Então, nós temos que principalmente ver se essa tecnologia nova que está entrando no seu sistema produtivo, ela traz um resultado nos seus índices econômicos mais interessante. Então, vamos primeiro entender como é que é feito todo esse sistema produtivo nosso dentro, como o Alberto até agora falou bastante do fora da porteira, vamos falar um pouco dentro da porteira. O desempenho do animal, ele é determinado pela genética, pela sanidade dele, pela nutrição que ele recebe e pelo manejo que ele recebe. E isso tudo está linkado e um depende do outro, o melhor desempenho que você tenha, que você possa ter dentro do seu sistema produtivo. Bom, bem, mas nessa conversa nossa aqui vai ser basicamente, a gente vai tratar do quê? Vamos tratar da parte de nutrição. E como é essa nutrição? Essa nutrição está basicamente linkado, primeiro, na oferta que você tem, tanto de pasto como de algum suplemento, ok, que você está utilizando. Também está totalmente dependente do consumo desse pasto ou do consumo desse suplemento. O metabolismo vai ser uma coisa que vai determinar também se esse animal vai conseguir o seu melhor desempenho, quer dizer, se aquele produto que você está fornecendo ou aquela mistura fornecendo está adequada para aquele nível de pasto que você tenha disponível dentro da propriedade. E o valor nutritivo, tanto do pasto como do suplemento, se é o correto e se está dentro da necessidade para aquele animal, naquele determinado ponto de desempenho que você está buscando. E lógico, como o slide anterior, um depende do outro completamente. Quer dizer, não adianta nada você ter oferta, mas você não conseguir consumo porque o valor nutritivo dele é baixo, a fibra está muito elevada e o animal acaba consumindo menos pasto. Não adianta nada você ter oferta, sendo que aquele produto, aquele suplemento que você tem disponível não tem o consumo esperado. Vamos dizer, você dá um produto que a aceitabilidade do animal é muito baixa. Então, ele acaba consumindo menos do que você estava prevendo. E pode também estar dando um produto que está afetando o metabolismo de forma negativa. Quer dizer, que o animal está aproveitando menos aquilo que ele deveria aproveitar de forma natural. Bom, estudando então a parte da nutrição,
a gente tem que ver, dentro de uma pastagem, não adianta que a gente tenha a maior oferta, como a gente estava falando. Se você pega aqui, a gente tem uma menor oferta, com melhor qualidade, mas só que a gente tem um desempenho para o animal dia melhor. Aí a gente pode ter um animal pastejando com maior oferta, só que a qualidade é pior do pasto, porque você deixou passar muito do ponto, aumentou fibra, aumentou toda a parte indigestível da planta, e aí ele acaba consumindo menos, e consumindo menos o volumoso, ele acaba tendo menos nutrientes para ganhar o peso necessário para que você estava projetando, que você queria próximo de 600 gramas, e você está tendo ali próximo de 500 gramas. Em vários fatores. Durante o período das águas, se a gente trabalha fazendo a suplementação de um lote, esse lote, durante o período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ele começa a ter os desempenhos dentro do esperado de 800, 1 kg, 1,2 kg por dia, com uma suplementação de baixa ingestão, de 0,5% do peso vivo de uma ração, vamos dizer assim, pode ser que ele entre em abril agora, por problema de manejo da pastagem, que deixou menos matéria disponível para os animais, um ganho de peso mais baixo. Isso acontece várias vezes em vários locais que a gente acompanha. Por quê? Porque não se tomou a decisão de baixar a carga animal naquele momento, ou não se podia baixar a carga animal, porque a gente não tinha aonde enviar esses animais. Ok? Bom, quer fazer, vamos trabalhar com suplementação, excelente. Só que nós temos um grave problema, que ponto que a gente vai trabalhar de suplemento? A gente vai trabalhar um suplemento que seja aditivo, que ele vai entrar adicional à pastagem, ok? Ou a gente vai entrar com um suplemento que seja substitutivo. A gente vai diminuir o pasto e uma parte desse pasto que ele estava consumindo, ele vai consumir via suplemento. Os dois podem ocasionar ganhos de peso maiores, mas o efeito aditivo é muito mais fácil de acontecer, ganhos de peso maiores. E o efeito aditivo é mais fácil de conseguir quando você tem níveis de suplementação de até 1%, acima de 1%, já começa a aumentar muito o efeito substitutivo, e aí o animal começa a deixar de consumir pasto. A grande vantagem se você tiver com suplemento ideal, correto e bem formulado, esse suplemento ele vai ter uma qualidade melhor que esse pasto. Então você vai estar substituindo um alimento de pior qualidade e colocando um alimento de melhor qualidade no local. E aí você acaba tendo um efeito substitutivo, mas com um ganho de peso. Então, esses são os dois pontos. Agora, o que é mais importante é que a qualidade do pasto é o principal fator que determina a extensão dos efeitos aditivos substitutivos. É muito simples. Se você está no início das águas e você dá um suplemento, o animal, esse suplemento tem que ser tão bom que esse animal vai querer deixar de comer pasto para para comer esse suplemento. Ou então, ele vai só entrar como aditivo. Se você começa a passar o ponto do pasto já no terço final das águas ou na época da seca, o pasto já tem uma pior qualidade. Por ter essa pior qualidade, o efeito substitutivo é muito maior. E aí é onde você começa a ter uma evolução do marrom. Por quê? Porque você já não consegue ter o ganho de peso que você tinha durante as águas, e aí você tem um custo de produção mais elevado. E aí é onde você tem que tomar muito cuidado se vai utilizar só sal mineral, sal proteinado, uma ração de baixo consumo, ração de alto consumo, ou uma terminação a pasto com confinamento com confinamento em piquetão, ou fechar completamente os animais no confinamento tradicional, né? Então vamos lá. Aqui só para mostrar alguma coisa entre disponibilidade de forragem e com relação ao suplemento. Então, quer dizer, eu tenho uma forragem onde eu tenho uma quantidade de disponibilidade de forragem de 2,6 a 4,3 a 6 toneladas por hectare de matéria seca, e eu tenho um ganho de peso
indo para decúmenes, interessante, né? Vai para decúmenes. Por quê? Porque eu tive aumento do consumo também de suplemento e aumento também da forragem disponível. Então, você aumenta a forragem disponível, aumenta o consumo de suplemento, com certeza você vai ter um aumento do ganho de peso. O único ponto aqui que nós temos que prestar atenção é, nesse início aqui, você tem uma conversão de quilos de suplementos por quilo de ganho de peso de quase 5 quilos, né? E aqui eu tenho uma conversão de quilos de suplemento por ganho de peso de 3 quilos. Aqui, apesar de você consumir uma maior quantidade de suplemento, a sua conversão está melhor nesse início aqui. Por quê? O que está mandando diretamente é a quantidade de forragem disponível, ok? Então, ele está tendo limitação com relação a vários nutrientes que vêm desde a forragem. Bom, nesse outro caso aqui, nós temos um consumo em porcentagem do peso vivo, tanto do maranhão muito similares. Só que a gente pode ver que o ganho de peso é bem diferencial. Mas aqui já não é por quantidade da forragem, e sim por qualidade da forragem. Olha aqui, a proteína na época das águas, a proteína na época da seca, de 9,3 a 4,6 no Marandu, no Tanzânia já estava em 13,6 e 8,1 da parte pastejada. Então, isso daqui afeta diretamente o ganho de peso. Por isso que mesmo com os de matéria seca no peso, eu tenho diferencial de ganho de peso. Você vê que a mesma coisa acontece aqui com o NDT. Apesar de o NDT do Tanzânia na época da seca aproximar muito do Marandu na época da seca, mas o ganho de peso que nós tivemos durante as águas por um NDT mais elevado da parte consumida acabou ocasionando esse maior ganho de peso durante o período, ok? Bom, agora entrando, quando alguns clientes pedem para a gente, fala assim, pô, mas a gente vai utilizar, que produto a gente vai utilizar, onde que a gente vai utilizar e como a gente vai utilizar. Ontem, na verdade, eu acabei fazendo um quadro e esse quadro que eu iniciei um tempo atrás para um cliente, acabei utilizando ele aqui para a gente conseguir mostrar alguns números maiores. Vamos pensar num sistema de sal mineral dentro da fazenda, ok? Então, pensando no ano de abril a março, coloquei abril iniciando aí exatamente pelo mês que nós estamos, e eu tendo comprado o animal agora em março, tá? O bezerro agora em março. Nós tivemos um desempenho de 500 gramas por dia, 550 gramas, 300 gramas em maio, em junho praticamente zero de ganho de peso, em julho perdi 100 gramas por dia, agosto, setembro e outubro perdi peso. Durante o início das águas, já aumenta o ganho de peso e aí volta em março com 600 gramas, em abril com 550 gramas, fazendo o giro do ano. Esse sistema com sal mineral, nessa ganho de peso previsto que nós temos aqui, nos está dando um ganho cabeça-ano de mais ou menos 107 quilos. Se utilizamos sal proteinado, nós estamos pensando aqui que nós temos um aumento do ganho de peso também durante as águas e durante a seca, basicamente onde a gente está gramas, a gente não perde nenhum peso e a gente aumenta um pouco o ganho de peso. O que eu fiz no sal proteinado? Eu fiz só um aumento, um diferencial de 100 gramas em relação ao sal mineral. Esse diferencial pode ser maior? Pode ser. Aqui foi um estudo e o adotado foi um diferencial de 200 gramas. E produzindo no total no ano 145 quilos, isso é mais ou menos 35% a mais que o sal mineral, ok? Bom, se a gente continua aqui pensando na ração agora, a ração a gente coloca tendo um ganho de peso de 800 gramas nas águas, aí em abril, maio, 550, lá no início das águas, em dezembro, janeiro e fevereiro, entre 1 kg e 850 gramas, e durante a seca, uns 400 gramas por dia, trabalhando com uma ração com consumo de 0,5% do peso vivo. Isso me dá 236, praticamente um pouquinho mais que o dobro do sal mineral, e nós estamos falando aí alguma coisa próxima de 60%, 50% a mais com relação ao sal proteinado. E aí eu falei assim, vou fazer também um outro quadro, pensando em utilizar durante a seca o sal proteinado e durante as águas pensando a ração. Então, durante novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março,
eu utilizei a ração, e nos outros meses do ano, de abril a outubro, eu utilizei só proteinado. Então, prevendo o mesmo ganho de peso só proteinado aqui em cima e prevendo aqui o mesmo ganho de peso da ração aqui, que foi previsto aqui nessa parte de cima. Então, eu tive um ganho de peso de 167 quilos, um pouquinho melhor que só proteinado, mas nada muito grande. Então, nós estamos falando alguma coisa só de 10, 15% a mais de diferencial. Para ver num gráfico, esse seria o ganho de peso. Então, o azul aqui, nós estamos falando que é o ganho de peso do sal mineral, o vermelho é o sal proteinado, o roxo aqui é o sal proteinado com a ração, né? Nessa parte aqui, e aqui é a ração nesse verde mais. Então, isso nos dá esses ganhos do ano de 100 a 200 quilos. Bom, agora aqui, eu sei que tem muitos números aqui para olhar, mas o que é bem interessante aqui para a gente dar uma olhada é o seguinte: a previsão nossa aqui foi sempre iniciar a compra do animal de 210 quilos, ok? Com um valor da arroba do quilo de R$8, R$240 arroba, e quais são as nossas premissas, né? Um custo fixo de R$10.000 por mês numa fazenda de 600 cabeças. Então, essa basicamente foram as nossas premissas da parte de custo fixo e a quantidade de cabeças. Então, levando em consideração isso e colocando o sal mineral, a evolução do peso, e a gente começa aqui, 240, o primeiro mês já cai para 225, e quando termina o primeiro ano, perdão, R$175 arroba produzida, daqueles animais que estão dentro do estoque da propriedade. No terceiro ano, vamos dizer assim, lá, que ele já está dentro da fazenda, a 159, e ele vai ser vendido em fevereiro de 2023, com 513 quilos, com R$151 a arroba produzida até aquele momento. O que é importante mostrar aqui é o seguinte: durante a seca, olha aqui, junho, julho, agosto, setembro, outubro, os custos são negativos ou altíssimos, porque o ganho de peso é praticamente nulo ou negativo. Então, tanto que você vê que a partir de maio, nós temos um valor da arroba dentro da propriedade, onde chega em outubro, valendo mais do que aquela arroba comprada. E aí, se eu for vender esse animal com R$190 arroba, um número aí, né? Eu demoraria 11 meses, tá aqui, ó, no 12º mês, eu estaria com lucro nesse meu animal, a partir do 12º mês. Então, nós demoraríamos quase um ano para que aquele animal tenha o mesmo valor da compra mais os gastos com relação ao ganho de peso que ele tem, ok? Então, isso mostra a fazenda produzindo uma recria e engorda com o sal mineral. Isso, o que acontece para a gente com esse dado? A gente tem o quê? A gente tem 35 meses para bater um... E isso acontece normalmente, tá? Isso tem muitos casos de 35 meses, um animal sendo abatido aí com 43 meses, que são a partir de 3 anos e meio aproximadamente, ok? Mas vamos lá, vamos adicionar uma tecnologia nesse negócio. Então, aí, a partir de agora, a gente vai lá e adiciona um sal proteinado. Esse sal proteinado, as premissas de compra de custo fixo, R$10.000 por mês e 600, é o mesmo em todos eles, ok? Então, a gente tem, a partir desse produto aqui com sal proteinado, uma evolução do peso diferente, ok? Porque vai em cima da evolução do peso do sal proteinado. Continuamos entre julho, pode ver aqui, entre julho, agosto, setembro, outubro, nós continuamos com um custo de uma arroba produzida altíssimo. Por quê? Porque não produzimos nada, né? Basicamente, o animal está aí sem ganhar peso. Então, de junho, nós estamos 245, nós terminamos outubro, nós chegamos em outubro lá com 246. Quer dizer, em 4 meses, ganhar 1 quilo de peso vivo. Nesse período todo, com 240, esse animal dentro da propriedade, eu demorei, olha só, pensando nos mesmos 190 quilos lá, R$190 arroba que eu vou vender, eu demorei 10 meses para conseguir chegar
ao ponto de equilíbrio. Quer dizer, a partir do 10º mês dentro da fazenda, esse animal começa a me dar alguma coisa de lucro. E ele começou, então, com 240, 223 no primeiro mês, terminou o primeiro ano 166, e eu terminei esse animal sendo vendido com 147 a arroba. E eu vendendo esse animal com 190, eu já vou mostrar um quadro de rentabilidade para vocês também sobre isso. Se eu continuo, então, ao contrário do anterior, que são mineral, eu já consegui economizar praticamente um ano, são aí 25 meses, ok? E um ponto que é importante é se eu adicionar mais uma tecnologia. Então, eu vou fazer aqui o quê? Um misto, sal proteinado com ração. Eu misturando os dois dentro da fazenda, né, o sal proteinado, a ração, utilizando sal proteinado durante a seca, ração durante as águas, nós temos, pensando no mesmo número, que com 11 meses, aqui em fevereiro do ano que vem, eu passo a ter lucro no meu sistema produtivo. E eu termino o meu sistema produtivo com uma arroba de R$180 produzida, ok? E com tempo de 23 meses, nesse misto, ok? Então, eu tive um misto onde minha arroba produzida aumentou de 160, 150 nos dois sistemas anteriores para 180, mas os meus meses de produção diminuíram. Bom, adicionamos mais uma. Acabou aparecendo 16 meses em cima aqui, mas basicamente é o seguinte: os animais começam com o mesmo sistema, 240, e eu vou demorar exatamente 9 meses, 12 meses, que é aqui, em março de 2021, eu demoro 12 meses para esse animal se repagar só com ração, porque meu custo de produção nessa ração dentro da fazenda, eu estou colocando que essa ração me custa R$1,50 o quilo, tá bom? Então, os valores são preço de mercado hoje. Então, ele vai terminar com R$193 arroba, com 16 meses, e se eu vender esse boi aqui a 190, ele vai me dar prejuízo. Então, quer dizer, eu fiz alta tecnologia, adicionei ração dentro do meu sistema produtivo, e essa alta tecnologia acabou, no final das contas, me adicionando prejuízo, ok? Bom, passando por, então, uma lucratividade anualizada, se eu pegar esse sistema aqui, ok? Com a ração a R$1,50 e eu vendendo a 190, ela me retornou somente R$60 mil. Se você comparar no ano, tá? Pode ser, eu tenho uma lucratividade ao longo do período, eu divido esse pelo período de meses e multiplico por 12 meses e eu tenho uma lucratividade anualizada para cada um dos sistemas. Se eu vender por 190, essa aqui é de 60, essa aqui é de 202 mil. Números de hoje, com 1,73 o custo do sal proteinado, 1,50 o custo da ração e R$2 o custo do quilo do sal mineral, eu tenho esse custo final aqui sendo mais interessante no meu sistema produtivo, com a arroba de 190 comprando a 240, eu trabalhar com sal proteinado. Agora, se eu já vou lá para uma arroba de 220 na venda, continua mais interessante trabalhar com o sal mineral que com a ração. Só que a ração já começa a ficar um negócio mais interessante. Bom, olha só que interessante. Eu fiz o mesmo número, só que alterando o sistema para uma ração de R$1,20 o quilo. Quer dizer, eu consigo uma ração da mesma qualidade da de cima, comprando o núcleo, batendo a ração dentro da fazenda e consigo baixar esse meu custo. Com esse sistema aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo aumentar meu custo, meu lucro anual da fazenda de 60 mil para 170 mil, quase triplico o lucro nosso. Com isso daqui, já começa a ser mais interessante um 190, com R$190 de arroba de venda, um sal proteinado e depois sal mineral e por último da ração. Para você ver, eu preciso ter um valor maior de arroba para que a ração de sal mineral. Então, o ponto é, se eu tenho, como o Alberto disse muito bem ali, tem aqueles aquelas três ondas que ele colocou lá na evolução do preço do bezerro e da preço da arroba. Se você tem
uma arroba do bezerro caro e uma perspectiva de a venda de arroba barato, a utilização de tecnologias muito elevadas, muitas vezes não é interessante. Então, ainda mais com um custo elevado de uma tecnologia como a ração. Agora, se você vai e tem uma arroba de 240 de compra e você tem uma perspectiva de vender com 220, você já vê que a tecnologia, e mesmo com uma ração cara, vale a pena. Por quê? Porque quanto mais rápido você vender esse animal, é para mim, uma grande vantagem, você vende mais rápido, você não vai ter, você consegue no seu mercado. De 16 meses, pelo menos você vai correr menos risco de você esperar 3 anos para você vender esse animal. E isso também influencia o quê? Um custo fixo da propriedade baixo, né? 10 mil reais com 600 animais e você tem um custo fixo mais baixo dentro dessa propriedade. Então, isso daí mostra que a tecnologia é interessante, mas tem que tomar muito cuidado a hora de tomar essa decisão. Se você pega e faz a mesma usando a ração e aumentando 20% a mais de carga na propriedade por conta do uso da ração, o que muda no nosso padrão? Eu começo a ter com uma ração cara, basicamente os mesmos resultados dos anteriores, de sal proteinado com ração. E cada vez melhor, conforme eu vou aumentando o valor de venda. Então, quer dizer, por quê? Porque eu vou ter uma melhor lucratividade desses animais aqui no final. Agora, quando eu pego esse sistema aqui com uma ração mais barata e eu consigo ter 20% a mais de carga dentro da propriedade, não se esqueça, uma maior carga, o seu custo fixo dilui para um número maior de quilos que você tem dentro da propriedade estocado, e você dilui também pela quantidade maior de quilos produzidos dentro da propriedade. E aí vale muito mais a pena você utilizar a ração a carga da propriedade. Só que a gente não pode determinar que, olha, vou usar a ração, eu vou aumentar a carga. Muitas vezes você utiliza a ração e você não consegue aumentar a carga naquele ano ou no próximo ano. Então, não dá para a gente ficar determinando, olha, utilizar a ração, a gente vai aumentar a carga. Então, o que a gente tem que buscar é conseguir comprar uma ração barata ou um nutriente, um ingrediente barato para a gente misturar dentro da fazenda, utilizando subprodutos, se é possível, buscar ser o melhor, mais produtivo possível. Não se esqueça que todos esses números aqui estão em cima de um sistema o quê? De um sistema previsto de ganho de peso. Qualquer índice de ganho de peso menor do que aquele previsto altera completamente esses números finais, ok? Então, para mim, resumindo o negócio, nem sempre uma alta produtividade quer dizer alta rentabilidade. Então, quer dizer, muitas vezes tem que tomar cuidado em utilizar uma alta tecnologia, ou mais suplementação, podendo correr o risco de produzir menos. Nós sempre devemos que produzir o melhor possível a pasto e depois ver qual suplementação utilizar. E por quê? Porque nós temos que aproveitar o custo do ganho barato, que é o pasto, para depois só adicionar um custo de ganho um pouquinho mais caro, para a gente conseguir fazer um mix interessante. Alto nível de controle, é muito fácil perder dinheiro com alta tecnologia, principalmente quando você não mede a produção e os custos. E isso a gente vê bastante dentro das fazendas por esse mundão afora. E suplementar sem manejar corretamente um pasto, para mim, é o mesmo que colocar turbo num carro com motor estourado. Então, quer dizer, vamos primeiro fazer a produção, o manejo correto do seu pasto, e aí a gente coloca o turbo, que é a suplementação que a gente adiciona nesse sistema. Alberto, era o que eu tinha para apresentar, era isso daí. Estamos abertos aí às perguntas. Muito bom, André. Você fez um bom complemento aí, eu concordo plenamente aí, quer dizer, quando a gente vai para esses modelos de intensificação, é muito bom, porque a gente ganha uma flexibilidade ali, né, desacelerar, acelerar, a gente passa a ganhar mais, valorizar mais a nossa terra, o nosso uso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser bom gestor, tem que crescer o investimento em gestão, né, em gestão tanto técnica, para você melhorar aquilo, quanto olhar para fora e saber
comercializar aquilo que você está produzindo a mais, porque o capital investido é muito maior. Então, é muito legal isso aí.